Pela graça de Deus, temos mais esta oportunidade de estarmos meditando na Santa Palavra de Deus. Nós vamos, nesta oportunidade, iniciar a leitura da Palavra de Deus segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do verso 12 ao 17. A palavra de Jesus, escrita pelo apóstolo Mateus, diz o seguinte: ouvindo Jesus, porém, que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observamos então que Jesus iniciou seu ministério profético, seu ministério evangelístico, anunciando esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Se arrependam e se preparem. O reino dos céus, conforme é traduzido. Reino de Deus, reino dos céus, vamos deixar para destacar essas diferenças em outra oportunidade. Mas estaremos usando essas duas expressões, tanto como reino de Deus, como o reino dos céus. Então Jesus iniciou o seu ministério realizando esse ministério, por assim dizer, profético, por assim dizer, evangelístico. Ele começou anunciando o evangelho, a boa nova. O Evangelho de Marcos também registra, no primeiro capítulo, verso 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Até então não havia o Evangelho, não havia essa notícia, não havia essa boa nova. Mas o narrador registra dessa maneira: Jesus iniciou pregando uma boa nova. Qual era a boa nova? Dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Se arrependam, ou arrependei-vos, e crede no Evangelho. Jesus está dizendo: olha, se vocês não querem crer em mim, muito bem, mas creia na notícia, creia no Evangelho. É uma mensagem profética, muito forte, que até o dia de hoje muitas pessoas, não digo todas, há exceções, não atinaram com a coisa. Este mundo está no fim. Este reino tem os dias contados. O reino de Deus que vai ser implantado está aí às portas. E tem tantas pessoas desapercebidas, não se preparando, não procurando tomar conhecimento, estão no boa da vida, preocupada com os excessivamente preocupados, né? Vamos destacar bem claro, quem é que não se preocupa com a vida secular, mas de uma maneira excessiva, né? Só pensando nas coisas seculares, isso nós queremos dizer. E Jesus falou: o tempo deste mundo se cumpriu, chegou ao fim.
Um outro reino, o reino de Deus, está chegando. Mude de pensamento. Se prepare para uma nova vida. Uma vida diferente. Uma vida com Deus. Uma vida justa, pacífica, abençoada. Uma vida espiritual. É isso que nós queremos destacar na meditação de hoje. O reino de Deus é espiritual, não é material. Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, com aparência visível aos olhos humanos. O reino de Deus que está vindo está dentro de nós, começa dentro de cada um que o aceita. É espiritual. O reino de Deus, diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, não é comida, não é bebida, não é coisa humana, não é coisa secular. O reino de Deus é paz e gozo no Espírito Santo. É espiritual. Espiritual. É eterno. Não é material. Não é deste mundo físico, visível. Vamos prosseguir um pouco mais, meditando na mensagem de Jesus. O que ele está dizendo? Olha, pessoal, este mundo material, este mundo secular, este mundo sensível pelos sentidos sensoriais, vai acabar. Um outro mundo, um outro reino está chegando, que é eterno, que é espiritual. É uma outra linguagem, uma outra dimensão de vida. É um reino justo. Eu estou trazendo esse reino. Eu vim a este mundo para mudar este mundo. Então Jesus começa pregando agora a boa nova, o evangelho. E começa que a boa nova está com esta mensagem, restrita a esta mensagem. O reino de Deus está próximo. E as pessoas estão insensíveis. As pessoas estão como que ouvindo, não ouvem. Vendo, não vem. Não entra. Não entra. Se esse mundo vai acabar, o que você tem que fazer? Você prepara para o outro. Como? Lendo a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Ó. Muito simples. Quem for aprovado vai tomar posse do reino de Deus, reino eterno. Quem não for aprovado, lamentavelmente, vai ser condenado. É o que Jesus fala agora. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, aqueles versículos do ID, né? Do ID, para pregar o Evangelho. E vamos ler o versículo 14 e o 15, né? Com a graça de Deus. Agora, Jesus já deu a sua vida, já se sacrificou, está ressuscitado. Os apóstolos estão vendo Jesus, que veio do mundo espiritual morto e aparece no mundo sensorial vivo. Você sabe quando os apóstolos tocou em Jesus, que duvidava, né? Tocou no corpo de Jesus, Jesus fala: Tomé, bota aqui a sua mão e vê que sou eu mesmo. Não é espírito, não, ressuscitei em carne e osso. Quer dizer, semelhante a carne e osso, que ele se materializava e se desmaterializava, né, daquele corpo. Ele aparecia e desaparecia. Nós chamamos como que um corpo celestial, né? Um corpo glorificado. Nessa dimensão de vida, aparece aos apóstolos e mostra para os apóstolos: olha aqui, eu sou o reino de Deus. Este é o reino. E prega agora este evangelho. Está certo? O que Jesus fala assim? Olha, versículo 14 e o 15. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes em incredulidade e dureza de coração,
e não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregou o evangelho a toda pessoa, ou toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Crer em quê? Crer em Jesus? O que Jesus está falando? Prega o evangelho. Crer no quê? No evangelho. Crer na notícia. Será que dá para cair a ficha? Eu não vou forçar um pouco mais, não, porque é Deus que dá a revelação, né? E se Deus não der a revelação, pode gritar, pode berrar, né? Mas só exaltei um pouco a voz para chamar um pouco da atenção da pessoa, viu? Que é Deus que dá graça. Se Deus não der graça, olha, Jesus falou que sem mim nada podeis fazer, né? Tudo é dado por Deus. Então Jesus está dizendo aos apóstolos: pregue agora esse evangelho espiritual. Eu estou falando com vocês espiritualmente. Fui morto, estou aqui vivo. Graças a Deus que a humanidade tem um homem que representa a humanidade junto ao trono da graça. Jesus Cristo, homem, humano. Aquele corpo que nasceu de Maria, graças a Deus, é sua mãe, que foi matado, foi crucificado, foi assassinado, vamos falar a verdade. Ele o ressuscitou. Deus lhe deu essa graça. Não é qualquer um que faz, é quando Deus dá graça. E Deus deu a graça a Jesus, que, como ele falou, esse poder eu recebi de Deus. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e a reassumo. Glória a Deus. Dado por Deus, né? Deus lhe deu essa graça dele se sacrificar por nós, pela humanidade, e ressuscitar e voltar para o trono da sua glória. Olha, então o evangelho que Jesus começou a pregar, ele começou pregando o arrependimento, porque o reino de Deus está próximo e este mundo vai acabar. Vamos, gente, vamos nos conscientizar. Este mundo terreno vai acabar. Seus dias estão contados. Foi Jesus quem disse: vai passar o céu, vai passar a terra. Pensa no outro. Se preparem. Senão, ele vai voltar e vai encontrar muita gente desapercebida. Ele falou que a volta dele vai se dar como nos dias de Noé, né? Lembra de Noé? No tempo de Noé, aquela humanidade comia, bebia, né? Casava, dava em casamento, como Jesus falou. De repente Noé entrou na arca, veio o dilúvio e morreram todos pelo dilúvio, com exceção de Noé, sua família, com a graça de Deus. Por quê? Foi avisado por Deus e se preparou. Eu e você está sendo avisado. Jesus está avisando. Jesus mandou os apóstolos pregar o evangelho. Qual é o evangelho agora que Jesus mandou pregar? Ide pregar esse evangelho. Esta boa nova. Fui morto, estou vivo. Ressuscitei. Este é o reino que vai ser implantado, o reino espiritual. Gente, por favor, chega de pregar o evangelho, água com açúcar. Ai, é uma maravilha. Ai, Deus falou comigo. Para criança. Tem muita gente que já tomou conhecimento do evangelho e não quer progredir, não quer crescer, quer permanecer criança. O evangelho espiritual. Olha uma coisa. Quando Pedro começou a pregar o evangelho, o que as autoridades fizeram com Pedro? Proibiram dele pregar o nome de Jesus. Pedro falou: escuta aqui, pessoal, o que vocês acham? É lícito eu deixar de falar de Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Eu vi a vocês do que eu vi a Deus? Não, disse Pedro, eu vou ouvir a Deus. Os apóstolos foram um tapa na cara
daquele povo de Israel, daquele sinédrio que mataram Jesus, e os apóstolos começaram a pregar, dizer, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou, ele curou esta pessoa, ele curou aquela pessoa, ele está vivo, ele ressuscitou e vai voltar e vai julgar este mundo. Evangelho é vivo, de um Deus vivo, não é evangelho morto, de um Deus morto, sem vida. O evangelho que os apóstolos começaram a pregar com ousadia, sem medo da morte, porque eles viram Jesus ressuscitado. O que eles pensaram? Se eu morrer, Jesus vai me ressuscitar como ele ressuscitou. Aleluia! Não tem medo da morte. Não, esse evangelho moderno, igreja inchada, país evangelizado, mas fugindo, amedrontada, né? Diante de uma ameaça aí do adversário. Onde está a nossa fé? Onde? Qual é o evangelho que está sendo pregado? Quem tem os poderes de usar a mídia, nós não temos essa possibilidade, mas quem pode usar a mídia, e a maioria está usando a mídia como um evangelho para criança só, né? Para criança. A criança nasce com as bênçãos, é verdade, nós já falamos, está na Bíblia, a fé tem o começo, tem o desenvolvimento e tem o fim da fé, quando a pessoa atinge a maturidade da fé. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto então. É preciso ajudar as pessoas a crescer na fé. Os cristãos precisam crescer na fé. É uma dádiva de Deus. Senão vai ficar criança para sempre. Não vai crescer na fé, não vai atingir a maturidade. É preciso crescer na fé, atingir a maturidade na fé. Olha, eu vou ler Mateus para desenvolver um pouquinho mais esse assunto. Espero que você continue ouvindo esta mensagem, anuncie aos seus amigos, o nosso canal, seus conhecidos, do evangelho simples, mas evangelho em espírito, não é evangelho que também precisa ser pregado, né? De toda forma, mas precisa pregar também o evangelho revelado, evangelho claro. Mateus capítulo 10, vamos ler o versículo 5, 10 verso 5. A esse 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Está incluído o quê? 6, 8, né? Curai enfermo, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus mandou pregar o reino de Deus, e como prova, as bênçãos, as curas, os milagres estão incluídas. Prega o evangelho no reino de Deus, e Deus vai assegurar que está próximo ao reino de Deus, dando às pessoas um sinal, bênção, curas, milagres. Esse é o sinal para a pessoa crer no evangelho, crer na notícia, crer na pregação do evangelho, crer na notícia. Qual é a notícia do evangelho? Este mundo, o tempo está cumprido, este mundo. Essa é a notícia que tem que ser pregada. O tempo deste mundo está no fim. O reino de Deus está próximo, vai ser instalado. Se prepare. Se prepare. Jesus está avisando. Ele veio na frente, como profeta de Deus. Veio avisar. Você pode crer, como pode deixar de crer. As pessoas, fiquem à vontade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do 16, até o versículo, né? Mateus 10, até o versículo 33, Jesus dá as admoestações. O primeiro versículo ele fala assim:
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Olha, nós já tivemos falando certa vez numa mensagem que Jesus fala: eu sou o bom pastor. Eu, bom pastor, da vida pelas ovelhas. Como que Jesus é bom pastor e ele manda os apóstolos como ovelha no meio de lobo para serem devoradas, sacrificadas, comidas? Como? Dá para compreender? Então o evangelho não é secular, é espiritual. O evangelho de Jesus traz uma mensagem eterna. Ele está dizendo o seguinte: olha, este mundo secular, de morte, de fraqueza, de injustiça, vai acabar. O outro mundo, o mundo onde eu sou rei e vou implantar o reino de Deus, é outro mundo, é um mundo de justiça, de paz. Não tenho medo de você ser sacrificado na carne, vai receber a recompensa espiritual. Vai receber a recompensa espiritualmente, eterna. Então temos aí as admoestações. Depois do Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 10, continuando no versículo 24, Jesus nos dá os estímulos, os incentivos, né? Ele incentiva as pessoas, irmão, com a graça de Deus. Ele diz assim, olha, no versículo 29, não se vende dois pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, portanto, bem mais valer vós do que muitos pardais. Graças a Deus. Porque no versículo 28, Jesus fala assim, não temais que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus diz para os apóstolos, não tem medo de se alguém pode matar o corpo, matar a carne. A carne, ela nasce para morrer, tem seus dias contados. Mas hoje, mais amanhã, ninguém fica aqui para semente, vai morrer. Mas a vida continua, a alma é eterna, o espírito é eterno. Mas o corpo é uma separação, que nós chamamos de morte, é uma separação do espírito e do corpo. Não tenha medo, porque essa é a arma do inimigo, intimidar as pessoas com a morte. É o inimigo que gerou a morte, lá no Jardim do Éden, se lembra? Deus avisou Adão, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, para que vocês não morram. Mas o inimigo enganou o casal, não, vocês vão ser como Deus, né? Inchou eles, e eles cresceram. O Adão quis ser igual a Deus, quis competir com Deus, vou viver eu mesmo e Deus, né? E quis ser igual a Deus, não é bem assim, irmão. O inimigo quer ser igual a Deus, quer usurpar o trono de Deus, e passou para o casal esse pensamento. E Deus avisou, vocês vão morrer. Ele morreu espiritualmente, separou de Deus, e vive na carne. Essa é a missão de Jesus, que ele veio a este mundo. Ele se sacrificou no Calvário, aquele corpo que chama Jesus, que nasceu de Maria, né, semelhante ao de Adão, né, Deus criou. Jesus fez aquele corpo obedecer. No jardim de Getsemane, ele falou, Pai, se for possível, passe em mim esse cálice. Todavia, passa a tua vontade, não a minha. E Jesus fez a vontade de Deus. Se sacrificou no corpo, não teve medo da morte. Foi um espetáculo para o mundo, até o dia de hoje. Sofrendo aquela cruz, desafiado. Foi desafiado muitas vezes. E ele se conteve, sendo um Deus ali, olha, se conteve. Se sacrificou para pagar nossos pecados, para desfazer a desobediência de Adão. Então o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas agora quem crê em Jesus e graças se batiza e aceita e cresce na fé, vai se tornar espírito vivificante. É o que o Evangelho fala em João. Todos quanto receber, Deus dá o poder de ser feito filho de Deus.
fica ao nosso critério. Eu posso aceitar ou não. Deus respeita a vontade do ser humano, ele deu livre-arbítrio. Ele não fez escravo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, com liberdade de escolha. Esse evangelho está sendo oferecido a você, as duas faces do evangelho. Marcos 16, 15, 14 e 15, olha, as duas faces. Uma, o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, para toda pessoa. Quem crê vai ser salvo. Mas a outra face, quem não crê, já está condenado a ser lançado no inferno. Depois do inferno, ser lançado no lago de fogo. E a sua alma, seu espírito, vai ficar lá a eternidade, rangendo os dentes, batendo os dentes, sofrendo, e não tem descanso. Eu entendo o seguinte, pregar bênção secular é importante, não tem a menor dúvida, mas pregar bênção eterna é muito mais importante. A bênção secular é para uma existência, né? 50, 100 anos. A outra espiritual é para sempre. O evangelho é coisa séria. Eu tenho medo de pregar o evangelho. Que quando pregamos o evangelho, ou salva ou condena a pessoa. Ou a pessoa se salva ou condena. A pessoa está condenada. Não tem mais chance. Que ouviu a boa nova e rejeita. Outro dia eu vi nos meios informativos uma comparação. Uma pessoa foi presa por um crime que cometeu e prisão, sentença de morte. E apelaram para o governador ir lá e absolver, que só o governador, né? Nesses países tem sentença de morte, é que pode absolver. E o governador se fingiu de pastor, para resumir aqui o nosso tempo, colocou a carta de perdão na pessoa, na Bíblia dele, se fingiu de pastor e foi lá na prisão. Muito importante essa comparação, viu? Muito importante. Chegou na prisão com o pastor, o condenado quer receber. Vê esse pastor aí com essa ladainha de evangelho, some daqui. E o pastor foi embora. Aí os guardas falaram pro prisioneiro, né? Por que você mandou o homem embora? Sabe como, velho, que me amou lá? Você não sabe que aquele homem é o governador, e ele trazia dentro da Bíblia a carta do seu perdão. Aí ele passou a falar, esse prisioneiro falou assim, eu vou ser sentenciado. Mas não é, veja bem, não é por causa do meu pecado, é porque eu rejeitei a minha absolvição, o meu perdão. Ninguém, pelo pecado, irmão, pode ser condenado. Deus tem um remédio. O sangue de Jesus nos purifica em todo pecado. Mas se alguém rejeitar, for negligente, não levar a sério o evangelho, está pensando no evangelho só para bênção secular, só para ficar rico, ficar bem de vida, seja lá como for, ser abençoado, né, com dons, com misticismo, e não tentar para a realidade do evangelho, para se arrepender, mudar de vida, mudar de comportamento, se preparar, se tornar um cidadão, futuro cidadão do reino de Deus, no futuro. Não tem como, não tem outro jeito. Então, Deus nos mandou perdão na pessoa de Jesus. Para o erro nosso, que herdamos de Adão, tem remédio. Deus, na pessoa de Jesus, sofreu ali naquele calvário calado e pagou o nosso pecado. Meu, teu, está pago. Isso é a graça de Deus. Agora, se alguém rejeita, se alguém não quer saber, está enganado pela ostentação do mundo, pela grandeza do mundo, endurece o coração, Deus não tem culpa na condenação. O mundo vai ser condenado, vai pegar fogo, e quem não crê, está na Bíblia, vai ser condenado junto. Olha, evangelho está sendo pregado, nosso evangelho é evangelho descoberto. Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 10, a partir do verso 40, ele fala das recompensas, que o galardão é grande, muito grande o galardão. Diz assim no verso 42, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses
pequenos discípulos. Por ser este meu discípulo, não, na verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deus promete abençoar tanto os líderes como aqueles que apoiam o movimento, que apoiam o trabalho de evangelização, que cooperam de uma forma ou de outra, mas cooperam e para se tornar um cidadão do reino de Deus. Jesus promete o galardão, porque Jesus já tem o galardão. Ele já entrou na glória. Como eu digo, eu creio em Jesus, que Ele pode me salvar a minha alma, que morra o corpo, que Ele já se salvou. Ele não está pregando uma fábula, Ele é realidade. Foi morto e ressuscitou, está na glória. Você crê? Você não crê, paciência, né? Você não crê, tudo bem. A fé é oferecida. Deus não impõe nada a ninguém. Ele oferece. O Espírito Santo é muito educado, viu? Respeita a nossa vontade. Então, eu posso crer ou deixar de crer. Isso fica ao critério de cada um. Mas, eu tenho uma palavrinha aqui ainda que eu gostaria de deixar. Na carta do apóstolo Pedro, é a primeira carta de Pedro. Eu vou ler o capítulo 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 17 e 18. 3, 17 e 18. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado, vivo no Espírito, e ressuscitou seu corpo carnal. Olha o parecer de Pedro. Pedro, porque lá em Mateus, ele queria impedir Jesus de ser crucificado. Ele se propôs a morrer com Cristo. Está lá em Mateus, né? Evangelho de Mateus, 26, 31, capítulo 26. Jesus fala, Pedro, né? Ainda esta noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Porque Pedro queria se sacrificar por Jesus, mas não era a hora. E ninguém faz nada se Deus não dá graça. Por isso o evangelho é revelado. A pessoa deve viver por fé, à medida que Deus lhe der fé. Ele revelar a palavra. Anda por fé. Não pode precipitar as coisas. Pedro queria se sacrificar com Jesus, mas não era a hora. Ele negou. Ele fracassou. Foi aí que ele se converteu. Ele tinha que passar primeiro pelo processo da conversão. Quando ele viu que ele fracassou, porque Deus deixou ele fracassar, aí ele reconheceu, se converteu e confiou em Jesus, nunca mais fugiu da sua luta. Você sabe que foi preso, foi açoitado, né? Mas nunca mais fugiu da luta. E na noite, que estava preso para morrer no outro dia, ele dormia tranquilamente, né? Não tinha medo. E o anjo apareceu e tirou ele da prisão, graças a Deus. Passou a confiar em Deus, e Jesus havia falado para ele, olha, você vai ficar até quando eu quero. Então ele tinha certeza. Isso é a verdade. Nossa vida está na mão de Cristo. A vida do cristão está na mão de Deus. Ninguém morre antes da hora. Não sei porque esse pânico, esse medo da morte. E se tiver que morrer o corpo, também morre o corpo. O espírito vai viver. Só que cada um tem seus dias contados. Ninguém vai morrer antes nem depois. O cristão entregou a sua vida na mão de Deus e acabou. Está na mão de Jesus. Claro que ninguém vai ser imprudente. A Bíblia fala para não tentar Deus, né? Claro, ninguém vai tentar Deus, que isso é absurdo. Mas também não vai virar em pânico, né? Vai virar um pânico aí, que não pode, tanta coisa aí, que, desespero, que também não tem fundamento. Então Pedro está dizendo o seguinte, igreja, olha, eu fui uma pessoa no início do meu ministério, quebrei muita cabeça para escapar do sofrimento. Resumindo, a conclusão que eu cheguei naquele tempo é que do sofrimento ninguém escapa. A única maneira que nós temos de sair é atravessar por ele. É enfrentar e atravessar e sair do outro lado. Não tem outra maneira. Se fosse, o bicho pega. Se fica, o bicho morde. Não tem saída, tem que enfrentar. Do sofrimento deste mundo, irmão, ninguém escapa. Nem Jesus escapou. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha culpa. Mas como ele nasceu aqui por nossa causa, ele tomou a nossa cruz. Ai, meu Deus do céu. Sofreu por nossa culpa, mas sofreu.
Está na cruz, carregou aquela cruz. De um jeito ou do outro, quem nasceu nesse mundo, irmão, vai ter que sofrer. Então Pedro chegou à seguinte conclusão, agora que está mais maduro, né? Já atingiu mais maturidade, está mais apto. Olha, se você tem que sofrer, não sofra como um criminoso. Vou repetir o versículo dele, 17, 1 Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrer por praticar do que é bom, do que praticando mal. Sofrer por sofrer, melhor sofrer injusto, fazendo bem. Quanto mais bem você faz, mais paulada em você. Pode acreditar. Nesse mundo, quanto mais bem se praticar, vem de haver recompensa, vem a resistência, vem a perseguição. Que o inimigo não quer que as pessoas façam bem. O maligno, né, que nós sabemos, vem para matar, roubar e destruir. E todo aquele que faz bem, mais hoje, mais amanhã, ele vai ser perseguido, viu? Porque é próprio da... Quem está nesse mundo aqui, se não falar a linguagem do mundo, é perseguido. E o cristão é o seguinte, irmão. Se um cachorro morde o cristão, ele não pode morder o cachorro. Então, se o cristão recebe o mal, ele não pode devolver. Ele sofre o mal. Entrega na mão de Deus, porque ele não pode morder o animal. Ele não pode devolver. Se ele devolver, ele é igual ao animal. Nós não vamos fazer o que acontece, eu conto de vez em quando, isso para mostrar a situação. Lá no sul do país, né, irmão? Tem regiões lá muito abençoadas, que a gente fazia evangelismo para aquelas regiões. Há um ditado lá que diz assim, que um visitante foi visitar aquela região e o anfitrião mostrava lá as propriedades, né, o pessoal. Então o visitante falava, aqui toda gente boa, né? E o anfitrião falou, não, aqui só tem gente boa, que o ruim nós matamos. Né? Tem misericórdia, meu Deus. Entendeu? Aí o bom se torna mais ruim do que o ruim, né? Então o bom, o justo, irmão, tem que sofrer calado, dar glória a Deus, esperar no Senhor Jesus, está dizendo Pedro, 17, primeira carta de Pedro. Não sei se essa palavra pode consolar alguém que sofre injustamente, que padece injustamente neste mundo, como Jesus padeceu injustamente neste mundo, mas Deus vai recompensar. E a mostra da recompensa está na pessoa de Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou, todo feliz, todo contente, apareceu para os apóstolos e falou, olha, meus amigos, eu sofri muito, né? Em outras palavras, padeci, vocês viram como fui humilhado, eu carreguei aquela cruz, mas estou vivo, Deus me ressuscitou e agora é me dado todo o poder no céu e na... Jesus já tinha poder, agora recebeu mais poder ainda, mais glória, todo o poder me é dado. Se aspira uma vida melhor, se aspira a crer no Evangelho, se pretende um dia gozar de paz e alegria com Jesus e morar na cidade, na Jerusalém celestial, na cidade de ouro, que é uma comparação, né? Uma comparação para os nossos sentidos, né? Cidade de ouro, né? Oh, glória a Deus! Então, dá glória a Deus, se arme de luta e atravesse, lute pela fé, lute guardando a fé, guardando o amor, guardando a justiça, mesmo até que nos chicoteiem, mesmo que nos matem, mesmo que não nos compreendam, Deus compreende o seu servo. Prega esse evangelho vivo, do Deus vivo, não só o evangelho para criança, como disse o apóstolo Paulo na carta. Pode continuar me ouvindo um pouco mais? Que Deus abençoe. Olha um pouquinho mais, viu? Já que temos essa oportunidade. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse é o problema. O crente criança é carnal. Podia ser criança, né? Mas espiritual. Mas quando é criança é carnal. Não dá, não posso, não tem jeito. Compreende? Discussão, carnalidade entra no meio.
e o Espírito não se manifesta. Então esse é o problema do crente criança, porque ele não quer crescer e ele se torna um crente carnal. Lamentavelmente, na carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo escreve no versículo 1, olha, 1 Coríntios: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quando Paulo esteve entre eles pregando o evangelho, ele não estava na melhor forma, né? Estava enfrentando muita dificuldade, mas assim mesmo pregou o evangelho. E eles creram no evangelho. No evangelho, não um evangelho de ostentação e sabedoria humana, não desfazendo que o conhecimento é importante, mas não leva a fé, mas o evangelho de fé genuína, fé pura. E é o que ele está dizendo, irmão, com a graça de Deus. Então, o crente espiritual, irmão, está no versículo com a graça de Deus, né? O crente espiritual sabe discernir tudo, mas o crente carnal não tem como, não tem como. Então, no evangelho ainda, com a graça de Deus, irmão, na carta, estamos falando da carta, né? Da carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo fala o seguinte, olha: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entender o que elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, diz ele, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala que ele tinha a mente de Cristo. E o cristão espiritual tem a mente de Cristo. O cristão espiritual não anda pela sua mente, ele anda por fé na mente do Senhor Jesus. Às vezes parece loucura o que ele está fazendo, viu? Mas é por fé. Ele não pode, nem sempre é compreendido pelas pessoas, mas ele é compreendido por Deus. Por isso, olha, a carta ainda do apóstolo Paulo, a segunda agora, presta atenção nisso que nós vamos falar. Pode chocar algumas pessoas, mas nós vamos chegando ao final da nossa meditação. Na 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ter que ler alguns versículos. Eu vou começar a leitura no versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, ou temos necessidade com alguém de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Não é eu que estou falando, eu estou lendo o que Paulo falou em sua carta. Verso 2: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo se refere às cartas escritas pela lei de Moisés em tábuas de pedra. Verso 4: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Presta atenção. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, diz Paulo, vem de Deus. Deus está usando o apóstolo Paulo. 6. O qual nos habilitou para ser um ministro de uma nova aliança, não antiga, do Velho Testamento, mas do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, não quer dizer letra que você lê, a letra, a aliança da letra, mas o Espírito vivifica. Olha o verso 7, se o ministério da morte, o ministério da lei e dos profetas, é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestir de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanecente. Então, o ministério da morte, o ministério da lei. A lei não salva. A lei não salva ninguém, a lei não perdoa os pecados, a lei não leva ninguém para a vida eterna. Então, é o ministério da condenação. A lei condena. Verso 8. Como será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, o ministério de Jesus, da graça. 9. Seu ministério da condenação. O primeiro, dispensação, né? Testamento, Velho Testamento. Foi glória. Em muito maior glória, muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Se o ministério da lei, né? Da lei de Moisés, dos profetas, é glorioso, porque é de Deus, né? Não é o ministério da graça, mas é glorioso, muito mais agora o ministério de Jesus, né? Que é o ministério da graça e da verdade, que Paulo está se referindo, que é o Evangelho, a nova mensagem, a mensagem do Evangelho. Então, versículo 11, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, é o rosto de Moisés, né? Quando descia do monte, ele descia iluminado o rosto, e com o tempo ia passando. Então, é uma glória que desvanecia. Vamos prestar atenção agora, ainda no 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, o evangelho espiritual, é para que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o evangelho, a boa nova de Jesus, é uma nova dispensação espiritual, que entende a quem Deus revela. Porque tem pessoas que vai ouvir o evangelho e não vai entrar essa boa nova. E tem aquele que ouve o evangelho entra no coração, ele entende, ele passa a se preparar, muda de vida, muda de comportamento, adquire uma nova fé, uma nova pessoa, revestida de Cristo, é um futuro cidadão dos céus. Ele desenvolve a sua fé até chegar com a sua fé. Para terminar, eu vou ler então Atos, capítulo 21. Vou chegar lá para a pessoa entender o que é ser irmão, né? Crescer na fé e chegar com a graça de Deus a ser idôneo na fé, né? Eu vou ler Atos, capítulo 21, versículo, eu vou contar a história, e ler apenas um versículo. Paulo caminhava para Jerusalém, chegou em Cesareia, veio um profeta Ágabo, pegou a cinta dele e disse, lá em Jerusalém, vão prender o dono desta cinta como estou presa. Então todos os demais ali, inclusive Lucas, né, que escreveu Atos dos Apóstolos, doutor Lucas, persuadiram Paulo a não ir para Jerusalém para salvar a sua vida, né? Então Paulo, no versículo 13 de Atos 21, respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 1, 3, que ele não pôde falar àquela igreja como espirituais, porque eram crianças na fé, O começo da fé. Paulo está dizendo aqui, ele tem maturidade na fé. Olha o que ele está dizendo. Enquanto todos da igreja lá de Cesareia queriam poupar suas vidas, poupar a vida dele, vê o que ele fala. Eu estou pronto, não só a ser preso, mas a morrer pelo nome de Jesus. O fim da fé. Paulo estava pronto a morrer pelo nome de Jesus. Cresceu na fé, desenvolveu a fé. E morreu na fé que seu pescoço foi cortado, ele não fugiu da luta dele. Hoje ele tem um nome, eu acredito na hierarquia, é Deus, Jesus e depois Paulo, quando foi plantado o nome de Deus aqui na terra, né? Ele é um dos maiores pregadores, não é verdade?
mas foi o que mais sofreu. Meu irmão, se você quer entrar no céu só com bala, com doce, com evangelho simples, não vai dar, viu? Tem que crescer na fé, desenvolva a fé, adquira maturidade, isso leva tempo. Porque o evangelho tem que ser aprender, tem que ser viver o evangelho. Você tem que assimilar o evangelho, a pessoa tem que assimilar, tem que aprender, tem que desenvolver esse evangelho, tem que tornar seu essa notícia. É nascer, desenvolver e crescer na fé. O apóstolo Paulo, de fato, como ele fala, estou pronto a morrer pelo evangelho. Quando ele foi a Roma, lá ele recebeu a sentença dele e acabou sendo sacrificado pela nossa fé, né? Para sacramentar o evangelho, confirmar o evangelho. Vale a pena, irmão, pagar o preço que tiver que pagar neste mundo. Ainda que se sofra porque é bom, pelo reino de Deus, mas depois vai receber a recompensa. Eu espero que você, com esta palavra, possa se encorajar, possa alimentar. É uma mensagem, não é uma mensagem popular. Não estou ganhando alma, estou pregando o evangelho para quem já é cristão. Tem muito cristão fora da igreja, desanimados, parados, sabe? Fracassados até. Falta de alimento, falta de palavra com conteúdo, de fé. Tem que vir aqui um apóstolo Paulo e dizer: eu não tenho medo que mata o corpo, né? Eu não tenho medo que mata o meu corpo. Importante que eu pregue a minha missão, que eu pregue esse evangelho, que anuncie esse evangelho eterno. Evangelho espiritual, evangelho é uma linguagem eterna. Jesus trouxe uma linguagem eterna, uma boa nova de uma vida eterna, para sempre. Agora ele semeia, pois vai colher. Oh, glória a Deus. Mas primeiro tem que semear. Quem semear aqui, enquanto estiver vivo, vai colher quando Jesus voltar. Os apóstolos não semearam, quase todos eles foram matados. Ninguém morreu de morte natural. Quase todos foram sacrificados. Nós sabemos a história. Muitos sofreram. A igreja em Roma, os cristãos, quando a igreja foi para Roma, quanto que eles sofreram naquelas catatumbas, queimados vivos, mas trouxeram para nós esse evangelho sadio, vivo, não só evangelho de bênção e prosperidade, que eu não desfaço, eu também quero ser abençoado, mas não é tudo, a bênção só para essa vida secular. Além das bênçãos, tem que olhar para o futuro e ganhar a vida eterna, tá? Lá no futuro, o nosso alvo está lá em Cristo. Vamos atravessar. O que não pode é abandonar a fé, abandonar a igreja, viu? Porque os membros é corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Tem que estar no corpo de Cristo, tem que estar numa igreja, uma igreja que prega o evangelho e siga a sua fé, né? Como diz Jesus, cada um toma a sua cruz de cada dia e me siga, até que Deus chegue e fale, basta, acabou, viu? Mas siga, louvando a Deus, glorificando a Deus e feliz com Jesus, porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Já escreveu seu nome no livro da vida, já pagou os pecados, já te deu a graça, aleluia, já te abençoou, você já tem provas de testemunho de Deus na sua vida, agora é só chegar até o fim. Deus abençoe a todos, a graça de Jesus seja, que é imensa, você possa te alcançar onde quer que você esteja, você e tantos quantos nos ouvem, e que seja tudo para a honra e glória do santo e eterno nome de Jesus. Muito obrigado pela graça de Deus. Amém. Obrigado.